Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar frases do tipo: ah, não existe pecadinho, pecadão, né? É tudo pecado, Deus enxerga todos os pecados da mesma forma. Mas será mesmo? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Bem, a gente vai olhar alguns versos da Bíblia para refletir um pouco sobre esse conceito, né? Existe grau de pecado de acordo com Deus, né? Deus enxerga os pecados da mesma forma? Então vamos lá. Lá em Êxodo 22, no versículo 1, também em Levítico 6, do versículo 2 ao 7, existem alguns tipos de pecado que tinham certas consequências, punições e algo o que eles deveriam fazer por conta desse pecado, né? Lá no texto de Êxodo 22:1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha, né? Então, basicamente isso. Lá em Levítico 6, ele fala de não só do roubo, mas de alguns outros pecados até semelhantes. Aqui no versículo 2 fala: negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Então tem a ver com roubo, né? Basicamente são formas diferentes, mas é roubar outra pessoa. E aí, aqui no versículo 4 fala que a pessoa tem que restituir aquilo que roubou e também acrescenta aqui, ó, restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele que pertence, e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa, aí fala da oferta pela culpa, tal, e assim a pessoa era perdoada. É interessante, né? Então aqui ela tinha que restituir, dar a mais, né? Lá em Êxodo fala de dar 4 ou 5 vezes a mais, e aqui em Levítico fala do sacrifício também que a pessoa tinha que oferecer para que o perdão fosse cedido a ela. Mas a gente vê também, em contrapartida, em Levítico e em outros livros também do Pentateuco, a gente vê pecados que a pessoa tinha pena de morte quando ela praticava. Tem a idolatria, a feitiçaria, tem o adultério, o assassinato. Então, se a gente vê só isso, né, tem consequências diferentes para cada pecado, né? Então, sacrifícios diferentes ou punições diferentes, a gente já vê que existe uma diferença, né? Tem um peso. Então, a pessoa que roubava, ela não morria, ela só restituía, dava mais e oferecia um sacrifício. Agora, quem praticava um adultério, por exemplo, morria. E é interessante isso, né? Isso já é um indício de que existe, sim, grau de pecado. Mas o que a gente precisa entender é que nenhum pecado é insignificante. Apesar dos pecados terem alguns pecados serem mais graves do que outros, todos os pecados são significativos, né? Nenhum pecado é sem importância aos olhos de Deus. Aqui em 1 João 3:4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E em Tiago 2, nos versículos 10 e 11 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, não é porque alguns pecados têm hierarquicamente, né, uma posição maior ou menor do que outros, são mais graves do que outros, que eles não são pecado, né? Quem peca em um tipo de pecado é culpado de transgredir a lei, né? E a transgressão da lei foi o que causou a morte de Jesus por nós. Por isso, todos os pecados são graves. Também, outro ponto interessante é que, por exemplo, lá em Provérbios 6, no versículo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Ela vai falando: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, esse é o que Deus ele abomina, né? O que semeia contendas entre irmãos. Então a gente já vê aqui, parece simples a ideia, uma ideia meio simplista, mas até que faz sentido. Se a gente
vê que tem 6 coisas que o Senhor aborrece e a última ele abomina, então tem sim um certo grau, né? Tem coisas que aos olhos de Deus são mais graves do que outras. E para concluir, tem um texto aqui do livro Testemunhos para a Igreja 5, na página 337, da escritora Ellen White, que tem um pensamento aqui interessante. Diz assim: Deus não observa todos os pecados como sendo de igual magnitude. Há graus de culpabilidade a seus olhos, tanto quanto aos olhos do homem finito. Conquanto este ou aquele erro possa ser insignificante aos olhos do homem, não é, porém, à vista de Deus. Nenhum pecado é pequeno à vista de Deus. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e é isso. Que Deus abençoe vocês e até mais.